Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, querido irmão, querida irmã. Que bênção poder recebê-los aqui mais uma vez nos nossos encontros de estudo da palavra. Espero que Deus possa tocar no seu coração nesse momento e que nós juntos possamos nos alimentar da palavra de Deus. Espero que Deus possa tocar no seu coração nesse momento e que todos nós possamos sair daqui edificados. Lembrando que nossos encontros, nossas reuniões acontecem nos sábados a partir das 10h45 da noite. E caso você queira participar, pode nos procurar no Instagram, procurando _ungidos. Você vai encontrar a gente lá no Instagram. Manda uma mensagem que a gente pode te direcionar o link do WhatsApp. Entre em contato conosco e sinta-se à vontade. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos do podcast, a nossa reunião semanal dos ungidos. Nós somos um grupo para-eclesiástico que busca a Deus e busca falar sobre Ele também. Sejam muito bem-vindos. Caso você quiser participar desse grupo, a gente vai deixar o link do Instagram aí na descrição. Daí, entrando lá, mandando uma mensagenzinha para nós, a gente passa o link do grupo. Ou a gente pode até deixar o link do grupo também na descrição, se for o caso. Mas vamos lá, vamos para a palavra de hoje. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Tá com a Bíblia por aí, Ale? Tá na mão, já tá lá. Fechou. Lê para nós o 23. Só o 23? Eu leio o 24 e daí você lê o 25. Ah, tá. Então vamos lá. Mateus, capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Glória a Deus. Esse foi o início do ministério de Cristo, nosso Senhor, né? Ele agora já estava levando multidões, começou com poucos, e as multidões começaram a conhecê-lo. Nessa passagem, na minha versão, está escrito no versículo 23 de Mateus 4, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, ou as boas novas do evangelho do reino. E eu me questionei, o Espírito Santo me questionou sobre as boas novas. Quais eram as boas novas, né? E um pouco mais para frente, no Evangelho de João, Jesus ensina no capítulo 15, no último versículo, inclusive. Ele fala assim, ele fala que ele enviaria o Espírito Santo e que esse Espírito, o Espírito Santo, ele testificaria do próprio Jesus. Ele testificaria da verdade e testemunharia, né, testificaria de Cristo. E daí eu entendi, naquele momento, que as boas novas é Cristo. Cristo, em vários dos ensinos, a gente vai ver alguns deles, né? A gente não vai conseguir abordar todos, mas em vários deles aborda e cita as boas novas do Evangelho, falando do Filho do Homem, falando do Filho de Deus, falando da salvação que veio ao mundo, falando de que ele seria crucificado, que ele seria também morto, mas que ele ressuscitaria para a salvação e para o perdão de pecados. Várias vezes, Jesus Cristo, no próprio ensino dele, fala dele mesmo e de como a vida dele, o sacrifício dele traria salvação ao homem. Mas a gente vai começar do começo. A gente vai começar do primeiro livro da Bíblia. A Manu pediu para ela abrir aqui no Gênesis, capítulo 3, versículo 14, que não foi onde começou. A gente tem passagens em Isaías que fala que ele é o cordeiro, ele é o cordeiro separado desde antes da fundação do mundo. A gente tem passagens em outros textos bíblicos também que manifestam que esse projeto de salvação que Deus planejou para nós, homens, e mulheres tão pequenos e fracos muito antes da criação, muito antes que os fundamentos desse mundo fossem estabelecidos. Cristo já nos era separado, era aquele que nos salvaria muito antes da gente pensar em nascer e conhecê-lo.
Então, a gente vai começar de uma parte, que não é o início, mas é uma parte importante, que fala em Gênesis 3, capítulo 14. A Manu vai ler para nós. Diz assim a palavra: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Glória a Deus. Essa passagem, o próprio Deus está falando e amaldiçoando a serpente, e ele está falando sobre o descendente da mulher, que esse descendente figura Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele fala que ele pisaria a cabeça da serpente, porém a serpente feriria o calcanhar dele. O que isso quer dizer? A serpente ela teria o seu momento de, não de domínio sobre Cristo, de forma alguma, mas em que o poder das trevas teria o seu momento, o seu tempo, que Cristo fala antes dele ser preso pelos principais sacerdotes. Ele fala que aquele era o momento do príncipe das trevas ou do reino deste mundo. Por quê? Porque era o momento em que feririam o calcanhar de Jesus. Porém, assim como aqueles que são chamados para viver a graça de Deus, tomando coisas mortíferas, não morreriam ou fossem picados por serpentes peçonhentas, nada lhes aconteceria, Cristo também não morreu. Pelo contrário, ele ainda pôde pisar a cabeça da serpente. Ele ainda pôde destruir o nosso adversário e cumprir essa promessa que Deus fez para diante de Adão e Eva, que foi escrito por Moisés posteriormente, essa profecia contra a serpente. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que aquele pelo qual a tentação do pecado veio ao mundo, ele seria destruído pelo próprio Cristo. Isso é uma baita de uma boa nova. Isso é uma baita de uma palavra que nos anima, né? De uma palavra que nos exorta a compreender que a salvação veio por meio dele e que ele domina sobre o príncipe desse mundo. E o príncipe desse mundo é subjugado aos pés dele. Daí também, no livro de Gênesis 12, agora o próprio Deus está falando a Abraão. E ele fala o seguinte, no versículo 1 de Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E lá em Gálatas 3 fala o seguinte, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falam de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Essa passagem Paulo escreve explicando o que Deus estava querendo dizer para Abraão. Ele estava dizendo que todas as famílias seriam benditas na descendência, na família de Abraão. Mas por quê? Porque o povo judeu seria o povo que salvaria todo mundo? Não o povo judeu, não necessariamente. Mas um judeu, Glória! que é Cristo. Ele seria o caminho, o meio pelo qual a descendência de Abraão seria, né, uma bênção para todas as famílias da terra. Porque da família de Abraão, que a gente vai chegar um pouco nessa parte também, viria o Salvador do mundo, viria aquele que levaria e carregaria o pecado de todos nós. Então, na posteridade de Abraão, Cristo, são benditas todas as famílias da terra. Continua essa história dessa família em Gênesis 49. No verso 10, o que acontece? Nesse momento, Jacó está abençoando seus filhos. E ele começa a abençoar Judá, como se nada tivesse acontecido. Bem, quem lê 49 ali, vai perceber que ele está abençoando os filhos dele. Ele abençoa Judá dessa forma e passa para o próximo e parece que é algo normal, sabe? Se a gente não conhecer muito bem a história, a gente pensa que ele está falando só uma promessa ali, porque ele fala várias para os demais também. Mas no meio dessa promessa, no meio dessas orações, o Espírito revela para Jacó algo muito especial. Vou ler para vocês. Gênesis 49, verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide e o filho da jumenta, a cepa mais excelente.
Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Glória a Deus. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão os povos. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a cepa, mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Essa era a bênção que estava recaindo sobre Judá naquele momento. Essa era a oração que o pai dele estava fazendo, o abençoando, enquanto orava por todos os seus filhos. Ele aqui fala sobre um cetro. Cetro, geralmente, quem possuía era o rei, sabe? Naquelas épocas. Né? E o cetro não se herdaria de Judá. Né? A gente vê que existe um reinado que vai passando, né? A gente vê Davi assumindo o reinado, a gente vê Salomão assumindo o reinado, todos da casa de Judá, mas não parou por aí. Também foi feita uma promessa para Davi, que a gente pode citar um pouco mais à frente, que da descendência dele sairia um rei que permaneceria para sempre. Né? E Davi, da família de Judá, confirmando mais uma vez essa promessa, essa oração, essa bênção que recaiu sobre Judá na oração de Jacó. Ele fala também, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Quem não lembra de Jesus entrando em Jerusalém com aquele filho de uma jumenta? E é muito interessante como eu imagino Judá recebendo a oração não entendendo nada. Porque o que significa? Né? O que significa amarrar um jumentinho na cepa mais excelente, pai? Eu perguntaria para Jacó, mas eu acho que eles não perguntaram. Mas é algo tão excelente, algo tão bonito, que agora que a gente consegue ver o evangelho revelado, Cristo fez isso. Cristo amarrou o jumentinho, Cristo entrou com o jumentinho na cidade santa, na Jerusalém, que Davi um dia reinou, agora o rei de Jerusalém, não só de Jerusalém, mas de todo mundo, o nosso rei, estava entrando com essa jumentinha que Jacó orou por Judá lá na época dos patriarcas. E daí ele começa a falar um ponto muito importante. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. A gente sabe que o vinho figura o sangue de Cristo, né? E que ele lavaria a sua capa em sangue de uvas, a mesma cor do vinho, esse vermelho. E aqui declara como seria feito essa lavagem, sabe? Aqui declara como que Cristo se manifestaria e seria com sangue. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Desde o início, desde o primórdio, fala dos sofrimentos de Cristo. Lá, quando a gente leu sobre a profecia, na verdade, a maldição da serpente, fala que ela feriria o calcanhar do descendente da mulher. Fala de um sofrimento. Aqui fala que ele lavaria a veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Né? Que naquele momento talvez não remetesse ao sangue, né, à morte de Cristo, mas agora que a gente compreende como o evangelho revelado, né, agora a gente não vê mais por figura, agora a gente entende, né, o evangelho sem o véu, a gente compreende que isso figurava e que isso apontava para o sofrimento de Cristo também, que ele lavaria a veste dele no vinho. A forma dele lavar é diferente. A gente também é lavado de forma diferente. A gente é lavado através do vinho. A gente é lavado através do sangue de Cristo. A gente é lavado através dessa cor de sangue de uvas. Os olhos dele serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Isso eu acho bonito. Isso eu não sei se ele está apontando para o próprio sorriso de Cristo. Não sei se ele está apontando sobre, né, o que Cristo faria, né, a maneira que ele nos deixaria brancos como leite através do seu sangue. Mas sei que os olhos dele e os dentes dele deveriam ser lindos, por mais que, né, a palavra fala que ele não tinha nada que chamasse a atenção de forma física. Eu acredito que quando a gente olhasse para ele, a gente ia saber que era ele. Não tinha o que fazer, sabe? Eu acredito que era algo diferente. Esse 12 a gente vai descobrir quando a gente estiver na glória. Mas beleza. Deuteronômio 18. Vamos passar agora para a fase de Moisés. A gente passou os patriarcas rapidamente. Chegamos em Moisés. E Moisés, quando ele estava ensinando, uma das vezes que ele está ensinando o povo, né? Moisés, graças a Deus, ensinou bastante o povo. Ele está agora falando o seguinte em Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti.
de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Mais uma vez, a gente está falando da mesma pessoa. A gente está falando agora, através de Moisés, o Espírito Santo está declarando sobre aquele que viria, um grande profeta, um profeta como Moisés, né? Ainda maior que Moisés. Hebreus deixa isso claro, para quem se interessar, fica uma ótima leitura do livro de Hebreus. Mas aqui Moisés está declarando que Deus revelou para ele que levantaria um profeta. Então, desde Moisés já está sendo avisado. E tem mais uma passagem que é muito interessante, porque essa não é só Moisés que faz. O próprio Jesus ele cita sobre ela. Vou ler Números 21 para vocês, capítulo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre um povo serpentes ardentes, que morderam o povo e morreu muito povo da terra. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente, ponha numa haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo uma serpente, alguém olhava para a serpente de metal, ficava vivo. Esse momento aqui até parece estranho. Eu lembro que eu lia essa passagem, eu nunca remeteria a Cristo. Eu nunca, na verdade, até achava estranho o Senhor, né, fazer uma serpente de bronze e pendurar numa haste. Aquilo ali para mim era muito diferente. Eu achava que estava relacionado a aquela figura da medicina, né, que é uma serpente enrolada numa haste também. Eu não sei se tem alguma relação, mas eu achava muito estranho essas passagens de números sem entender o Novo Testamento, eu achava muito diferente. Mas lá em João 3, o próprio Jesus explica. Ele disse em 13 de João 3: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui Jesus aponta algo que eu, pelo menos, não tinha percebido, acredito que muita gente naquela época também não, que aquela serpente figuraria a Cristo. Cristo foi pendurado no madeiro, não foi numa haste. Cristo era aquele pelo qual, até hoje, se a gente olha para Cristo crucificado, ele não está mais crucificado, mas se a gente olha para o sacrifício dele naquela cruz, nós somos curados de todo o veneno de qualquer serpente, de todo o poder do pecado, de todo, né, no caso, a serpente, quando ela pica alguém, dependendo da espécie dela, né, dependendo de qual espécie ela ela pica e aquele veneno vai correndo pelo corpo e em algum tempo a pessoa morre. Às vezes ela não morre automaticamente, assim, na hora. Ela leva um tempo. Algumas serpentes levam menos, outras um pouco mais. Mas aquele veneno vai definhando, sabe? Vai fazendo com que pare algumas coisas, vai fazendo com que alguns órgãos vão falhando, né? A morte não é imediata, mas aquilo faz com que a pessoa vá a óbito. E nesse caso, a gente, muitas das vezes, a gente é mordido por uma serpente. Uma serpente vem, nos engoda, nos convence, nos tenta, e a gente, por conta da nossa concupiscência, acaba caindo. E vai indo, e vai pecando mais uma vez, vai caindo naquela da serpente, vai mais uma vez, e os nossos órgãos espirituais vão falhando até que a gente tenha uma morte completa, que a gente morrer sem Cristo. Mas é como se agora a gente fosse picado nessa terra, a gente ainda tendo pecado, mas a nossa conversão muito demais, mas a gente viu
a Cristo, aquele que a serpente na haste figurava, aquele que foi levantado, e todo aquele que olhar para ele é curado de todo mal, de todo pecado, de todo poder do pecado. E agora, como ele, a gente pode pisar na cabeça da serpente. A gente pode ter autoridade sobre o pecado em Cristo Jesus. Entende? A gente consegue vencê-lo através de Cristo. Através da graça que há em Cristo Jesus, o pecado não tem mais poder sobre nós. Agora a gente, pela graça de Cristo, pelo poder do Senhor, consegue resisti-lo e subjugá-lo. E é isso. Agora, se a gente olha para ele, se a gente olha para esse sacrifício, para o Cristo, o Cordeiro, que carrega o pecado do mundo pendurado na cruz, o veneno da serpente não tem mais efeito em nós. Mas é necessário que a gente olhe e creia. Quem não olhou, muitas das vezes, na verdade, quem não olhou morreu na época de Moisés. Mas agora, se a gente não olhar e não crer, que através dele todos os nossos pecados são curados, e pela graça dele agora a gente pode vencê-los. Pela graça dele agora a gente tem capacitação espiritual sobrenatural para vencer todo e qualquer pecado. A gente não vence nenhum pecado. E a gente não vai vencer nenhum pecado olhando para nós mesmos. Isso que é interessante. Moisés, ele não fez um espelho para que as pessoas olhassem para si novamente, para que as pessoas crescem nelas mesmas. Não. O Evangelho não é um livro de autoajuda que faz com que você acredite em você mesmo. Não. Se a gente for para acreditar em nós, a gente tem vários outros livros aí fora que nos ensinam como faz isso, e basicamente não vai levar-nos a lugar algum, talvez alguma melhora de performance, mas não passa disso. Agora, o Evangelho é um lugar em que a gente olha para Cristo. As boas novas é olhar para aquele que foi crucificado no madeiro para perdão dos nossos pecados, e através do sangue dele, não só perdão, mas capacitação para vencer todo pecado. Ele é aquele que pode resolver e solucionar toda a situação, mas muito mais. Não se baseia em algo aqui terreno, não se baseia nessa baixa terra que dura apenas no máximo 80, 90, 100 anos, e ainda 100 anos com um pouco de dificuldades e enfermidades, né, dor e enfado, como um salmo cita, mas alguém que nos promete uma vida eterna. Então, olhando para ele, nós temos o perdão. Olhando e crendo, nós temos o perdão, a capacitação e uma esperança e uma promessa que através dele nós podemos alcançar, que é a promessa da vida eterna, que é a promessa de encontrar com ele no último dia, porque ele está vivo, ele está dominando sobre todas as coisas, à destra do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso El Shaddai. Nós cremos que Ele lá está, e Ele retornará e nos buscará para a gente morar com Ele. Né? Essa é a nossa fé, essa é a nossa boa nova. Porque a gente não tinha solução, assim como eu contei aqui, que eu olhava, eu tinha a revelação dos meus pecados, e era uma coisa pior que a outra. Não existia forma, não existia maneira de eu solucionar, de eu tirar aquele peso de mim. Mas quando eu olhei para o Novo Testamento, lá estava aquele que estava crucificado para perdão dos nossos pecados. E não só crucificado, mas ressurreto, agora à destra de Deus, intercedendo para que nós pudéssemos vencer todas as nossas fraquezas e, no fim, alcançarmos a vida eterna. Então, quando a gente olha para Ele, a gente encontraria a solução, a capacitação, a boa nova, a alegria da nossa salvação na pessoa de um homem, Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Salvador. A gente não pode querer salvar nós mesmos. Né? Se a gente tentar fazer isso, tá errado. Vai dar errado. Se der certo uma vez, é mais perigoso que se desse errado, entende? Porque muitas das vezes a gente tenta salvar a gente mesmo. E por algum motivo, alguma coisa que a gente tentou e deu certo, e a gente estava naquela mentalidade, é muito perigoso. É mais alegre a minha oração que dê errado todas as vezes que a gente tem que confiar em nós mesmos, e agradeço a Deus porque isso sempre acontece. Porque se a gente faz uma vez, acaba acontecendo sabe, por permissão de Deus até mesmo, a gente pode tropeçar nessa pedra, a gente pode tropeçar nesse entendimento incorreto. Então, a boa nova do Evangelho, aquilo que Cristo veio pregar, aquele qual foi o motivo pelo qual as multidões o seguiam, mas poucos realmente o seguiram até o fim, é porque ele é o centro de toda a palavra, ele é o centro de toda a Bíblia, e ele deve ser o centro de toda a nossa vida, porque é através dele, é por meio dele, é pela capacitação dele, tudo tem a ver com Cristo, pois aprove a Deus que
a plenitude de todas as coisas habitasse nele. Foi Deus que quis assim. Deus quis levantá-lo, Deus quis encarná-lo em um homem de carne, de pecado, mas que não pecou, graças a Deus. Mas uma carne sujeita ao pecado, uma carne que teria possibilidade de pecar, mas pela graça de Deus e pelo poder e capacitação do Espírito Santo, ele resistiu até o fim. Ele foi em tudo tentado, mas não pecou. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote que nos dá graça e nos ensina como vencer toda a tentação, porque em tudo ele foi tentado. O centro do Evangelho, o centro das nossas boas notícias, o motivo da nossa alegria, da nossa salvação, o motivo do nosso caminhar, o motivo de nós levantar de dia, dar glória a Deus pela nossa vida e o motivo pelo qual nós vivemos uma boa vida nessa terra é Cristo. O motivo é Ele. Ele é a nossa boa nova. Ele é a nossa salvação. O motivo pelo qual nós estamos aguardando uma promessa de viver no céu com o nosso Pai foi porque Ele desceu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele é e sempre será o nosso Salvador. Então, Cristo, ele quando veio para a Terra, ele explicou sobre ele. Ele falou e abriu os olhos sobre quem ele era. E ele veio e foi. Ele veio e, sabe, manifestou, ele viveu aquilo, teve relacionamentos. Ele deixou claro, olha, eu sou essa pessoa. Eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Salvador. Ele deixava claro que ele era o Filho de Deus, porque ele é e por meio dele são todas as coisas. É por ele, para ele, por meio dele. Ele é o centro de toda a criação, não só de toda a criação, mas dos céus, de tudo que há nos céus. Ele é o principal, ele é o foco, ele é o próprio Deus. Então, é tudo para ele. Os 24 anciãos colocam as coroas diante dele. Os animais, os querubins, todos os seres celestiais dizem com santo, santo, santo ele é. O Senhor Deus veio e o coroou de honra e falou: senta tu à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos pelos cabelos dos teus pés. Ele é e sempre será. A salvação veio por meio dele. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outra maneira. Se você olhar na Bíblia, em qualquer texto, em qualquer lugar, vai encontrar homens falhos. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu pensava: mas Senhor, só tem gente que errou aqui. Eu não encontrei ninguém até agora que não errou. Eu olhava para Abraão, ele tinha errado. Olhava para Moisés, ele tinha errado. Olhava para Davi, ele tinha errado. Olhava para Jacó, ele errou muito também. Eu olhava para Salomão, com toda aquela sabedoria, ele foi tropeçou de uma forma gigantesca. Todos os reis erraram. Eu pensava assim: mas não tem ninguém que acertou, Senhor. E daí eu cheguei no Novo Testamento. Aí eu encontrei o único que acertou, o único que cumpriu tudo que o Senhor queria, o único que respeitou a palavra de Deus, o único que a evidenciou, o único que glorificou a Deus verdadeiramente, o único que é o comprazido do nosso Pai, Jesus Cristo. Só tem Ele. A gente não é. A gente não é aquele que tem capacidade por si só, não. Mas por meio dele, na capacidade dele, na força dele, nós somos capazes, pela graça dele, de vencer todo e qualquer pecado, de ganhar todos os dias um pouquinho mais espaço nesse reino. Então, o que o Senhor quis nos lembrar hoje é sobre essa boa nova, é sobre Jesus Cristo, é sobre a graça que está sobre ele, é sobre a única pessoa que verdadeiramente importa no Evangelho e a única pessoa que deve verdadeiramente ser o centro de tudo sobre nós. Cristo Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Basicamente é isso. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fique à vontade. Estamos livres aí para comentários. A importância da gente ver que é exatamente assim, né? A gente olha para os homens que a palavra conta a história, né? Homens feitos de carne, de osso, que viveram aquilo, igual nós estamos vivendo. Nós vemos a vida de um pecado, a gente vê a vida de outro pecado. Por mais que a pessoa era chamada de segundo o coração de Deus,
Que nem a palavra nos conta, existiam homens que alegravam a Deus, que serviam a Deus e que eram segundo o coração de Deus, mas mesmo assim essas pessoas erraram muito. E não só no Antigo Testamento a gente vê isso, mas também a gente vê no Novo Testamento como que era a vida de Paulo antes. A vida de Paulo era matança, até que Deus transformou ele. E aí a gente pode ver alguém que deu um bom testemunho e deu exemplo. Mas antes disso, era um homem de pecados, um homem de assassinatos. E a gente vai vendo, no Antigo e Novo Testamento, não há nenhum homem que tenha sido feito igual a nós, que não pecou, a não ser aquele que veio por meio de Deus, através do Espírito Santo, foi ungido por Deus, foi dado a ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. Ele sim, né, que não pecou, que nem foi trazido aqui, ele poderia ter pecado, mas não pecou, que ele veio num corpo, numa carne que estava sujeito a pecar, mas ele não pecou. E é importante a gente ver isso, entender isso, para que a gente saiba o nosso lugar também. A gente, muitas das vezes, o ser humano, por qualquer coisa que ele faça e que alguém nota que ele fez e que vai lá e fala, nossa, que bonito isso que você fez, a pessoa já começa a achar que ela não tem defeitos. Infelizmente, tem muito disso hoje. Pessoas que se acham sem defeitos nenhum, que são pessoas perfeitas. E não, nem Davi, que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, foi perfeito. Nem Abraão, que recebeu a promessa do próprio Deus, que dele sairia nações, foi perfeito. Nenhum deles foi perfeito a não ser Cristo. E isso nos faz lembrar que nós, muito menos. Nós somos aqueles que devemos falar, Senhor, nós não somos dignos nem de desamarrar tua sandália. Mas Cristo, ele vê que a gente está aqui nessa situação, que a gente está humilhado. Ele fala: levanta, que agora tu és chamado filho de Deus também. E a gente agora é inserido na família de Cristo através dele para viver, mesmo que com pecados, perdoados dos pecados, porque Cristo morreu na cruz para a remissão de pecados. Foi por meio dele, daquele que nunca pecou, nunca se deu por vencido e mesmo morrendo, ressuscitou e agora está junto ao Pai, esperando o momento de voltar a chegar. Então, é sempre bom lembrar de que nenhum homem, a não ser Cristo, foi perfeito. E que isso faça a gente lembrar de que muito menos nós somos perfeitos, que nós não conseguimos agradar a Deus senão por meio do Espírito Santo e pela fé, e que nada que a gente faça é bom, nada que a gente faz é bom, mas que Deus permite que nós façamos coisas boas através da santidade que Ele nos traz. Então, que a gente saiba nosso lugar, que a gente não esqueça de onde a gente veio e para onde a gente vai. É isso. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom com a gente. Nós estamos, como é uma passagem que Paulo cita, que Cristo é em nós a esperança da glória, sabe? Glória a Deus. Então a esperança da glória da vida eterna também está nele. A gente não pode depositar confiança alguma em nós, nas obras que nós fazemos, naquilo que nós conhecemos, porque tem muita gente, na verdade a gente conhecendo da palavra erra em pontos que a gente conhece. A gente acabou de ler uma parte, vai e tropeça naquela parte. Porque a gente não pode confiar em conhecimento, o conhecimento passará, sabe? A gente não pode confiar em nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de sabedoria, de certa forma. A gente tem que confiar somente nele, sabe?
A nossa salvação é Cristo, Cristo em nós. Ele é a nossa esperança de entrar na glória. E se algo tão grande, algo tão complexo, algo eterno, Cristo é a nossa esperança, então por que a gente não deposita tudo diante dele? Porque se ele cuida de coisas tão importantes, por que ele não pode cuidar daquele pecado que a gente não consegue vencer? Por que aquele pecado tem que ser por nossa própria força? Por que a gente busca entendimento e sabedoria de tudo sobre lá fora, né, sobre alguns pontos específicos, como por exemplo questão financeira? E por que a gente não pode buscar em Cristo? Aquele é a nossa esperança da glória, por que ele não pode ser uma esperança de uma realidade melhor aqui no nosso meio? Né? De uma forma que eu possa servir melhor no meu trabalho, que eu possa servir melhor na minha família, porque Cristo é em nós tudo. Ele é o próprio Deus, tudo habita nele. Não tem nada que não habita em Cristo, né? A não ser o mal. Então, vamos desfrutar de ter alguém tão perto de nós, de alguém tão poderoso que é o nosso próprio Deus. É o Todo-Poderoso, é o nosso Pai, aquele que fez os céus e a terra, de tudo que nele habita. Ele é dono de todo poder. Ele é dono de toda a honra, de toda a glória. Ele é dono de tudo que nós precisamos. Então, vamos entregar tudo para ele. O que ele é e sempre será, sabe? E basicamente é isso. É evidenciar como nós dependemos dele, né? E só por ele nós podemos alcançar. Amém. Antes de terminar, Ale, vamos ler João 2, continuar nossa leitura pública que a gente começou na semana passada. A Manu começa com o primeiro, daí vai ler o segundo e eu o terceiro, pode ser? Amém. Amém. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo. E disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome.
Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos encerrar. Queria pedir para o irmão Ali orar. Vamos fechar nossos olhos e entrar em comunhão juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por este momento que nós tivemos de estudo, de leitura, de comunhão. Muito obrigado, Pai, por todos aqueles que estiveram aqui presentes. Muito obrigado por aqueles que estão ouvindo nesse momento também. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos trazido paz, tem nos trazido a Tua palavra e nos alimentado com o Teu Espírito, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um e peço, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo a nós e a todos aqueles que estão ouvindo também, Pai, que o Senhor possa nos dar forças para caminhar na Tua direção dia após dia, Pai. E se viermos a tropeçar, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a levantar e continuar caminhando, Pai. Que nós não venhamos a desanimar, Pai, mas pelo contrário, que o Senhor continue nos fortalecendo e nos dando a alegria da Tua companhia, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém.